mais uma aula do Prev Time. Vamos iniciar agora com a aula de pensão por morte. Tem 2 pessoas aqui já. Vou aguardar um pouquinho só para eu organizar aqui. Pronto, agora sim. Tem uma pessoa aqui para ser admitida. Vou admitir logo, né? É ruim ficar na sala de espera. Ah, tem mais uma. Bom que eu posso admitir todo mundo junto quando eles estão esperando. Doutor André, tudo bem? Doutora Cláudia, sejam bem-vindos. Vou aguardar um pouquinho só para o pessoal ir entrando aqui para a gente iniciar. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vou dar mais 2 minutinhos aqui para o pessoal que ainda vai entrar, para a gente iniciar nossa aula. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Prontinho, pessoal, agora vamos iniciar a nossa aula. Agora tem musiquinha. Você está com a doutora Aline Brandão. Gostaram, né? Pois é, vamos profissionalizando aqui os trâmites. Vou iniciar falando de pensão. Gostei muito da nossa última aula, foi mais um bate-papo. Aqui eu vou trazer o texto da lei e uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês. Desde 2015, houve muita mudança na pensão por morte. Então, a primeira coisa que você tem que se ater é a data do fato gerador, ou seja, quando a pessoa faleceu. A pessoa em questão ali, o instituidor daquela família que está te procurando. Qual é a data do óbito? Se esse óbito é anterior a todas essas alterações, vai ser a regra da época, que era muito mais justa, era muito mais tranquila, tudo bem? Então, eu vou iniciar aqui pincelando os dependentes. A gente vai falar de todos os dependentes hoje, que existe previsão, e no finalzinho a gente vai responder as perguntas. Então, e primeiramente a pensão por morte. O que é a pensão por morte, afinal? É um benefício destinado aos dependentes, cônjuge, companheiro, filhos e enteados menores de 21 anos ou inválidos, desde que não tenham se emancipado,
pais e irmãos não emancipados, menores de 21 anos ou inválidos, e de beneficiário que era aposentado ou trabalhador que exercia sua atividade no perímetro urbano. Para ter direito ao benefício, é necessário que o falecido possuísse qualidade de segurado do INSS na data do óbito e que o requerente possua qualidade de dependente. E até então, essas aqui eram as regras vigentes para todos os segurados até 2015. Aí, em 2015, veio uma lei ainda no governo Dilma, a 13.135, e ela trouxe muitas mudanças sobre o tempo de percepção, sobre a forma como a concessão vai ser concedida em função do número de contribuições daquele instituidor. E sempre que eu falar instituidor, é a figura do falecido, da pessoa que veio a instituir a pensão, daquele a qual a gente busca o direito de amparar a família. Então, assim, desde a reforma previdenciária, houveram mais mudanças, e a reforma foi em 2019, ou seja, foram 4 anos depois dessa primeira mudança. Mas a primeira questão ali que a gente vai definir, e aí vocês já participaram da aula de qualidade, se aquele instituidor possuía a qualidade de segurado. Então, será que ele recebia um benefício previdenciário ou ele estava recolhendo para a Previdência? E caso ele tenha parado de recolher, ele não pode ter se afastado numa situação que perdesse a qualidade de segurado. Tudo bem? O artigo 16 do Decreto 3.048, ele traz que o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Essa foi a inclusão do Decreto 10.410. Esse Decreto 10.410 é aquele decreto que veio regulamentar a reforma previdenciária. E aí, pessoal, o que acontece? Nesse item aqui, nesse inciso 1, que a gente até conversou na outra aula, a única coisa que foi acrescentado é que, além dessa parte de inválido, ele fala que ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Porque muitas vezes a pessoa tem um quadro de invalidez, ela tem um quadro até de incapacidade e não tinha a curatela, não tinha a tutela, o INSS tinha muito problema em fazer essas concessões. E hoje, com a lei do deficiente, com todas as aberturas que têm sido feitas para as pessoas com deficiência terem uma vida dentro da normalidade, na medida do possível, houve também essa partícula aqui que foi acrescentada para as pessoas que tenham a deficiência intelectual, mental ou grave, mas que não necessariamente sejam inválidas. Né? No caso da deficiência intelectual, por exemplo, pode ser uma restrição ali no aprendizado, pode ser um quadro de autismo. Então, observe que houve uma abertura nesse leque para entendimento do que está dizendo lá no decreto, diretamente. Mas, judicialmente, antes a gente já conseguia, assim, acesso ou pela junta de recurso ou pela justiça, nesses casos. E aí, esse é o inciso 1, é o inciso que garante a prioridade, quem são os preferenciais, quem são os dependentes mais próximos daquele instituidor. Na ausência deles, a gente vem aqui com os pais, que foi o que nós conversamos na outra aula, os pais daquela pessoa que dependiam economicamente, e no inciso 3, o irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos de idade, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Ele inclui esse mesmo trechinho aqui na ideia do irmão. Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições. Então, por exemplo, se eu tenho filhos e companheiro, eles estão ali no inciso 1, eles estão juntos, eles têm igualdade de condições, eles vão ter aquela pensão dividida entre eles de forma igualitária. O parágrafo 2º, ele já faz o seguinte, a remissão de que a existência de dependente de qualquer das classes desse artigo exclui o direito das classes seguintes. Então, se eu não tenho cônjuge e não tenho filhos, mas eu tenho pai se habilitando a pensão, o irmão não vai entrar. Para que o irmão tenha direito, e aí a gente está ali no inciso 3, é necessário que aquela pensão por morte, ela não tenha deixado nenhuma das outras duas categorias a nível de dependente. Tudo bem? E a gente ainda tem o parágrafo 3º, que ele fala: equipara-se a filho na condição de dependente de que trata o inciso 1 do caput, exclusivamente o enteado e o menor tutelado,
desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida do parágrafo 3º do artigo 22. O artigo 22, ele fala aí dessa questão da dependência econômica, das provas de dependência econômica, e a gente tem a ideia do enteado sendo equiparado ao filho. O enteado, ele, para todos os fins previdenciários, é igual ao filho adotivo. Ele nem fala aqui do filho adotivo, porque o filho adotivo já é pacificado, que é filho também, e tem todos os direitos. E o enteado, ele também traz essa figura aqui de ser equiparado na condição de filho. Tá? Então, veja que o enteado não precisa ter tutela. O que é a tutela? A tutela é quando você tem um menor de idade que não tem pai nem mãe, e esse menor de idade precisa de alguém para responder por ele. Em geral, funciona dessa forma. A curatela é quando a gente está falando de uma pessoa que não responde por si, mas já é maior de idade. E aqui, nesse parágrafo especificamente, é onde você vai responder aquele seu cliente que vai aparecer e vai perguntar assim, olha só, eu quero saber se eu posso deixar a pensão para o meu neto. Antigamente, era muito comum, né, os avós criarem os netos como filhos, né? Às vezes o filho tinha o filho muito cedo, saía de casa, e aí ele ficava naquela condição de avô. Então, hoje, para que exista para que essa pensão seja deixada para o neto, por exemplo, ele não vai analisar a figura de neto, ele vai avaliar a figura do menor tutelado. Então, a tutela tem que ser anterior ao óbito. E, infelizmente, a maioria das vezes, a avó age tudo, cuida da criança. Muitas vezes os pais abandonam mesmo, não faz ideia de como é que está aquele filho que mora com a avó, com o avô. E aí eles não regulamentam a questão da tutela. E a partir daí tem uma questão muito mais complexa na transferência da pensão, porque a lei ela não prevê netos recebendo, mas ela garante a figura do menor. E nessa questão aqui do menor tutelado, perceba que não é só ter a tutela. Ele tem que comprovar a dependência econômica. Como é que ele vai comprovar a dependência econômica? Com a documentação que nós conversamos na aula passada. Então, ele tem que mostrar que existe ali uma necessidade daquela renda para a percepção do benefício ser mantida. E ainda no parágrafo 4º, ele traz que o menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante a apresentação do termo de tutela. Então, ele deixa ainda mais claro que é necessário que essa regulamentação seja anterior ao óbito. Seguindo, regra para percepção de pensão por morte do cônjuge ou companheiro. Uma das mudanças que teve em 2015 é o seguinte: para o companheiro, ou para a companheira, ou para o cônjuge, quem é o cônjuge? É aquele casado no papel. É necessário que o instituidor tenha vertido pelo menos 18 contribuições. Então, quando você só tem um companheiro pedindo, não tem filhos, não tem outras pessoas pedindo aquela pensão, só tem um companheiro ou cônjuge, e essa pessoa que veio a falecer tinha qualidade, mas de repente começou a pagar o carnê agora, não pagou 18 meses, o companheiro não vai ter direito a essa pensão. E a grande questão aqui que deixa as pessoas muito confusas é porque ele não recebe o indeferimento, ele recebe uma concessão, porém a percepção é por apenas 4 meses. Então a legislação hoje ela diz que no caso do companheiro que pede a pensão do falecido, se esse falecido não tinha 18 contribuições, a pessoa remanescente que está fazendo aquele pedido, ela vai receber por 4 meses. Isso gera muita confusão, porque às vezes a pessoa acha que foi concedido plenamente e de repente o dinheiro deixa de entrar. E quando é concedido, em geral o INSS demora mais de 4 meses para fazer essa análise. Então esses 4 meses eles acabam entrando juntos, a nível de percepção, a nível de pagamento. E aí, no mês seguinte, não entra mais nada, porque já foi pago esse período aqui. Eu ainda não entendi de onde saiu isso na cabeça do legislador. Para mim, é uma aberração jurídica, porque não é nem uma concessão e nem um indeferimento. E, assim, pagar 4 meses de pensão, a meu ver, parece equiparar com aquela... Antigamente tinha um auxílio funeral. Existia uma ajuda para a pessoa fazer o enterro, alguma coisa nesse sentido. Porque, fora isso, não teria nenhuma justificativa pagar 4 meses, é um prêmio de consolação para a pessoa, e isso gera muita confusão.
E pode acontecer de você receber uma pessoa e falar, não, a minha pensão foi cortada, a minha pensão foi suspensa. E, na verdade, não foi. Ela foi concedida, porém, sem comprovar que havia um mínimo de 18 meses. E aí, presta atenção, se tiver filho, não é aplicada essa regra. E, muitas vezes, a pessoa da entrada, a mãe da entrada, não regulamenta a questão das crianças e aparece uma observação nesse sentido e acaba tendo seu benefício cancelado, suspenso, porque ele só é devido nessa regra aqui por 4 meses. O tempo mínimo de união estável, agora, ele também começa a contar. Ele é de 24 meses. Então, a pessoa que se casou e ela perdeu o seu marido num período menor de 24 meses, ou que não comprovou a união estável num período maior de 24 meses, da mesma forma, só vai receber o benefício por 4 meses. Então, quando eu falo isso para vocês, é importante avaliar qual foi a situação do óbito. E muitas vezes a pessoa não presta atenção no motivo que aquele cidadão veio a falecer. Então, perceba, deixa eu trazer para mim aqui a câmera. Deixa eu ver se tem gente para entrar, tá? Estamos todos a bordo. Seguinte, pessoal, perceba que nessa situação, quando você pergunta o motivo do óbito, é porque ele não está na certidão. E ali, se você observou que essa pessoa não tem 18 contribuições, ou que essa pessoa se casou por menos de 24 meses e aí não tem filho para fazer o pedido, e observou que, na verdade, trata-se de um acidente, de alguma coisa eventual, é muito importante fazer a retificação e deixar isso muito claro. Às vezes existe uma dificuldade grande de conseguir retificar o óbito nesse sentido, porque os médicos, em geral, colocam causa indeterminada. De 100 certidões de óbito que eu vejo, parece que 80, 85 é causa indeterminada. E quando você precisa desse atributo muito claro, vai prejudicar o seu cliente. Lembrando que só se a pessoa não tiver filhos. Então, se ela tiver filhos, vai fazer a percepção normal, porém, a parte que devida ao cônjuge ficaria nesse lapso de 4 meses, tá? Então, é um acidente de qualquer natureza que tem que estar caracterizado nessas questões. Vou admitir o pessoal que está aqui aguardando. Pessoal, vocês estão me vendo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Manda um alô aqui para mim, deixa eu ver o chat. Estou admitindo aqui. Sim, ok. Obrigada, Rosiane. Obrigada, Suzana. Tem que estar como? Como assim? Não entendi a pergunta, doutora Suzana. Tem que estar como a certidão? Então, a certidão de óbito, em geral, ela vem determinada. Inicialmente, a gente precisa comprovar que aquela pessoa morreu. Porém, se essa pessoa não tinha 18 meses de contribuição, ou se o casamento foi menor de 24 meses, precisa estar dizendo qual foi o acidente ali. Ou morreu em função do acidente que levou aquela causa, ou um registro policial. Muitas vezes em acidente de automóvel, isso acontece bastante. E aí a gente junta outras provas para formar a convicção. Lembra que eu falei com vocês? Quando a gente entra com o processo no INSS, meio que a gente já tem que ter um olhar de que ele vai ser visto com olhos de indeferimento. E aí sanar todas as dúvidas e mostrar que dentro da legislação aquela pessoa faz jus, para que não haja essa perda de direito, essas observações legais não aplicadas naquele caso. Outra coisa muito importante, quando veio essa mudança em 2015, eu ainda estava no serviço público e era muito difícil a gente mensurar as pessoas que recebem benefício. Por exemplo, a pessoa que era aposentada. Às vezes o CNIS dele era muito antigo, recebia por muito tempo e no sistema não constava essas 18 contribuições. Então, o INSS ele entende que no caso de percepção de benefício, é devido, sim, que haja essa perpetuação da pensão. Mas uma das coisas que mudaram muito foi o tempo
que o companheiro ou companheira recebe. Porque antigamente eles recebiam direto, recebiam até o óbito, o próprio óbito, né? Então, quando o marido falecia, a esposa ficava com aquele valor ali para sempre. Desde 2015 houve uma mudança, a gente vai ver agora no próximo slide. E aí, antes de passar para ele, outra coisa que eu queria que vocês entendessem, da necessidade de comprovar a união estável nesse período de 24 meses, é para evitar casamento forjado para fins previdenciários. Então, nós já ouvimos falar, vocês aí certamente, que a pessoa tinha um velhinho lá, casava ele com uma outra pessoa para que deixasse direito à pensão. E aí o INSS começou a entrar na justiça em vários casos, desconstituindo o casamento para fins previdenciários, olha que interessante, provando ali que não existia uma dependência econômica, que não existia um vínculo, mas que era uma prova documental de fé pública, que é a certidão de casamento, mas feita unicamente com o propósito de perpetuar a pensão. E o INSS conseguiu derrubar muitos matrimônios para fins previdenciários na justiça. Então, em 2015, essa legislação veio com essa necessidade de 24 meses também para evitar esse tipo de casamento forjado para perpetuação de pensão. Mas, não obstante, deixa eu admitir aqui. Doutora Cláudia, eu não entendi. Só recebe durante 4 meses se tiver filhos? Não, pelo contrário. A pessoa não tem filho, não tem ninguém, ela é casada. Só que o marido dela faleceu com menos de 18 contribuições. Ele tinha qualidade, porque perceba que não tem carência. Eu quando fiz a aula da carência para vocês, a pensão por morte ela não está lá. Mas para a companheira, o INSS vai avaliar se tem 18 contribuições pelo menos, para conceder o benefício por mais de 4 meses. Se o INSS identificar que não tem 18 contribuições, ou que ela é casada ou mora junto há menos de 24 meses, a pensão vai ser concedida, mas a percepção é de apenas 4 meses. Então, se alguém te procurar falando que a pensão foi cortada ou que só recebeu 4 meses, você já sabe o motivo. Qual é o motivo? O INSS não identificou as 18 contribuições ou não identificou que o vínculo é maior de 24 meses. E aí, como é que você vai trabalhar? Você vai fazer o recurso atacando o problema. Você vai pegar o CNIS desse instituidor, vai observar se as contribuições dele constam ali, se não constarem, vai pedir a ela as provas antigas, as carteiras, e se for o caso do matrimônio, muitas vezes a companheira, ela apresenta provas recentes, porque agora a lei diz que uma das provas tem que ser dentro dos 24 meses, porém, às vezes a pessoa se empolga, só apresenta a prova dentro desse período e não coloca prova anterior, provas mais antigas. E essas provas mais antigas é que vão mostrar que esse vínculo é superior a 24 meses. Ficou claro, doutora Cláudia? Exatamente. Se ela tem a união e não tem esse problema de ter menos de 18 meses, tem a união ou o casamento há mais de 24 meses, como é que essa companheira vai receber? Desse jeito aqui, ó, que é o que a lei nova fala. Agora, o que vai ser levado em consideração? A idade da companheira ou da esposa, tá? Ou do esposo, do companheiro e também da união homoafetiva. Essa idade vai ser apurada, não é no dia que ela te procura, não. É no dia do falecimento, no dia do óbito. Então, no dia do óbito, você vai verificar qual é a lei da época. Se esse óbito for anterior a 2015, melhor coisa, porque não se aplica essa tabela, ela vai receber para sempre. Porém, a gente está em 2024 já são 9 anos dessa lei nova. A pessoa te procurando tem um óbito aí depois de 2015, e essa pessoa é uma companheira que está requerendo a pensão, nós vamos apurar a idade dela na data do óbito.
Se ela tinha até 21 anos de idade, ela vai receber por 3 anos a pensão. Se ela tinha de 21 a 26 anos de idade, vai receber por 6 anos. De 27 a 29, 10 anos. De 30 a 40 anos de idade, 15 anos de recebimento. E entre 41 e 43, 20 anos. Só recebe a pensão por morte para a vida toda, no caráter vitalício, a partir de 44 anos de idade. Então, isso aqui, quando você conceder uma pensão para uma pessoa e a pessoa estiver nessa tabela, essa tabela vocês vão ter, vai ficar disponibilizada lá e ela está também na legislação. Você vai observar, se ela tem 29 anos de idade, é teu dever avisar ela o seguinte, olha só, essa pensão vai ser paga até você fazer 39 anos e depois o INSS ele vai cessar. Eu, Aline, estou trabalhando uma tese para derrubar isso aqui, porque pense só comigo, a pessoa tem 40 anos de idade, ela vai receber por 15 anos. Então, essa pessoa ela está complementando essa renda e vai ser cessada quando ela tiver 65, ou seja, vai acabar com esse salário quando ela mais precisar. Ou seja, não faz o menor sentido. Mas as pessoas ainda não estão tendo a repercussão. Por quê? Essa legislação ela é de 2015, né, como eu falei, agora que vai começar o pessoal dos 10 anos a parar de receber. Quem começou a ter essas cessações foi o pessoal que tinha até 21 anos de idade na data do óbito do seu companheiro ou da sua esposa, e vocês vão de convir que é uma idade, que é mais raro até você ter uma viúva nessa idade, então são poucos casos ainda, impacto nacional, e ela teve uma percepção de 3 anos de benefício de pensão. Então ainda é uma pessoa em idade economicamente ativa, ainda é uma pessoa que consegue, teoricamente, prover o seu sustento de outra forma. Mas as pessoas de 21 a 26 anos começaram a perceber agora essa cessação dos 6 anos. E a de 10 anos de recebimento vão começar a perceber isso, já que a lei é de 2015, em 2025. Vão ser os primeiros casos, porque a lei é de 17/6/2015. Então, em 17/6/2025, a gente vai começar a receber pessoas dizendo, minha pensão parou de entrar, eu não sei o que aconteceu. E você já vai ter uma suspeita do que pode ser essa questão do prazo de recebimento. E, novamente, embora hoje esse seja o texto legal, eu acredito que a gente precisa, sim, se unir para fazer teses para não permitir que isso aconteça. Lá no escritório, inclusive, a gente avisa a pessoa para voltar antes de acontecer isso. Tentar já entrar com uma ação, já que a ação judicial demora, e avisar para que ela saiba. Só um instantinho, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo aqui? Só um instantinho. Você caiu. O Michel está me acompanhando aqui, ele não conseguiu. Aí ele achou que tinha uma coisa errada, mas acabei de admitir ele novamente aqui na sala. Ele vai me sinalizando caso a transmissão pare para eu retomar. Bom, vou ler aqui a mensagem da doutora Suzana. Percebi que o alistamento militar quase ninguém tem no CNIS. Não tem mesmo por causa da época. No caso dos homens, seria uma opção para aumentar o período? Seria sim. Está dando eco. Tira o microfone, por favor. Seria sim, mas muito difícil dele ter só alistamento militar quando vem a falecer. Em geral, ele tem ou outro NIT, igual a gente já conversou, a pessoa tinha 2 cadastros e não foi unificado, ou de repente ele estava recebendo benefício, então a partir dali isso não vai ser mensurado, mas a data do matrimônio, hoje, ela vai estabelecer esse marco também. Então o INSS ele não vai dar uma pensão maior de 4 meses para a companheira que não comprovar um relacionamento maior de 24 anos, salvo em caso de acidente. Por isso, nessa situação, você vai investigar o óbito daquele instituidor. Como é que ele faleceu? Porque na certidão, em geral, vem causa indeterminada. Não vem algo muito claro.
E aí, pela idade da pessoa, a gente já consegue meio que ter uma noção se foi uma fatalidade ou se de fato foi em função de doença, tá? Lembrando que para os filhos isso não se aplica, isso é só para a questão da companheira e do marido, óbvio. Esse prazo de percepção, como eu falei, ele só vai ser vitalício a partir dos 44 anos de idade. E tem outra situação que você tem que avaliar. Se o seu cliente tem uma deficiência, aquele requerente, o companheiro, informe isso no INSS. Veja bem, agora, gente, ó, um pulo do gato aqui. Quando a gente faz o pedido de pensão no meu INSS, qualquer pedido que envolve perícia médica, ele já vai demorar mais. E às vezes a pessoa não coloca nos autos a condição médica daquele requerente porque deduz que não precisa. Ora, se a mulher é casada ou a companheira com todas as provas, tem o contribuinte que faleceu mais de 18 meses de contribuição, tem mais de 24 meses de união, eu não preciso me preocupar com o quadro de saúde dela, porque ela vai ter a pensão concedida. Sim, vai. Porém, se ela não tiver 44 anos de idade na data do óbito, a pensão dela não vai ser vitalícia. A pensão dela vai ter prazo de validade. Aí o que eu recomendo? Faz a pensão sem mensurar essa questão da incapacidade ou da invalidez ou da deficiência da tua cliente, para que haja uma celeridade na análise e imediatamente entra com pedido de revisão, tá? Para você poder garantir essa pensão a vitalícia. E lembrando que o INSS ele pode também chamar o dependente inválido para avaliar essa questão da invalidez a qualquer tempo e percebendo que cessou a questão da invalidez, ele vai aplicar aqui esses períodos de recebimento previstos na legislação. Então, assim, para o cônjuge inválido ou com deficiência, será devido enquanto durar a deficiência ou a invalidez, respeitando-se os prazos mínimos descritos na tabela acima. Tudo bem? Seguindo, eu falei inicialmente as duas grandes mudanças de 2015 e na reforma previdenciária vieram mais mudanças, e agora em relação ao salário. Porque assim, antes da reforma, qual era o valor da pensão? Era o valor a que o segurado teria direito se fosse aposentado na data do óbito. Então ali eu tenho ou um valor idêntico ao que ele recebia de benefício, né, o caso de um segurado aposentado, ou um valor que seria devido num caso de uma aposentadoria por invalidez. Não, essa pessoa não era aposentada no óbito. Faleceu, eu vou aplicar o caso da aposentadoria por invalidez, isso antes da reforma. Lembrando que antes da reforma, a aposentadoria por invalidez também não tinha esse cálculo violento, que a gente vai tratar inclusive na aula de amanhã, que amanhã é a aula de BI. Então, em 2019, quando veio a reforma, ela manteve essas questões que eu já passei para você aqui de 2015 e ela veio mexer no salário da pensão. Então, o que aconteceu? Agora, o salário da pensão ele vai ser de 50% do valor da aposentadoria recebida ou daquela que teria direito. E aqui a gente já vai ter o decréscimo da aposentadoria por invalidez, que a gente vai ver o cálculo amanhã, e vai acrescer 10% por dependente. Então, se eu tenho uma companheira pedindo pensão daquele segurado, ela vai receber de cara 60%. Ela já não vai mais receber o salário daquela pessoa, o que também é uma grande injustiça, porque perceba que numa família, vou botar uma família de duas pessoas aqui, dois idosos, e de repente um deles vem a falecer, a sua conta de luz ela não vai cair a metade. O IPTU da casa ele não vai ser a metade. Então aqui o legislador deliberadamente, né, um legislador que tenha, diga-se de passagem, auxílio celular, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio esposa, uma pessoa que está muito distante da realidade do brasileiro, ele deliberadamente entende que, de cara, se morreu um, vai ter 50% a menos de gasto. Ou seja, infelizmente essa é a lei, é assim que funciona desde a reforma,
e cada dependente que entra na conta, esse dependente ele vai ganhar mais 10 pontos percentuais. Então, se eu tenho uma mãe e um filho, eu vou ter já 50% da pensão, mais 10% da mãe, 60%. Mais 10% do filho, a gente vai ter 70%. E o máximo que ele chega é a 100%. Né? Porque o legislador ele foi tão assim perspicaz que ele não permitiu que excedesse a 100%. Porque numa família onde tivesse, por exemplo, aqui a gente está falando de 4 dependentes totalizam 100%. Se tivesse 5 dependentes, seria 110%. Mas ele não deixou passar e escreveu aqui ainda no caput do artigo 23, esse artigo é da emenda constitucional 103, até o máximo de 100%. Então, aqui ele já deixa claro essa questão do máximo de 100%. E aí, no parágrafo 1º, ele traz: as cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5. Por que ele está dizendo isso? Porque antes, e por isso você vai prestar atenção no óbito, tá? Se esse óbito foi antes da reforma e eu tenho 2 pessoas recebendo, e aí no cálculo foi apurado, exemplo, R$2.000. Essa pensão ela é desdobrada, é uma pensão que 2 pessoas recebem. Uma recebe 1.000, a outra recebe 1.000. Então, antes, quando a que recebe um quinhão falecia, o quinhão remanescente, ele passava para outra pessoa. Hoje isso não acontece. Então, foi uma brutalidade a forma como essa alteração legal foi disposta, porque eles amarraram em todos os sentidos, não existe uma reversão. Se eu tenho um filho que completa 21 anos e recebe a pensão, ele é um dependente recebedor de pensão, aquele quinhão dele não vai passar para os outros filhos menores, porque ele está dizendo aqui que as cotas por dependente cessarão com a perda da qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes. Então, aquela cota ali, ela deixa de ser reversível. Outra coisa que houve aqui de mudança na pensão. Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a... Então, aqui hoje, o que eu quero deixar muito claro para vocês, investiga se tem deficiente nessa família, se tem alguém inválido. E desde a causa do óbito lá, se a pessoa que faleceu foi acidente, e a partir dali você vai saber se o seu requerente tem uma deficiência, se aqueles filhos, alguém apresenta alguma deficiência. Porque no caso de deficiência, o tratamento é diferenciado. E aqui a gente tem... Só um instantinho para eu voltar aqui para a tela. Vamos lá. A gente tem aqui, na hipótese de existir dependente inválido, como é que vai ser o pagamento? 100% da aposentadoria recebida. Então, você sai daquele universo de 50% mais 10%. Mas ele fala que é o 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, que a ideia aqui é a unificação de regimes, por isso que ele trata muito essa questão do servidor também. Então, o legislador ele já começou a costurar nesse sentido de trazer o RPPS para esta regra, ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do RGPS. Então, se existe um deficiente, é muito importante arguir isso. E por uma questão de celeridade, você pode fazer o seu processo inicialmente sem arguir a deficiência para conseguir uma concessão mais rápida, mas imediatamente entra com um pedido de revisão ou até com um pedido de recurso, se for o caso, para você ter uma reanálise daquela questão. Tá? Uma cota familiar, aí agora o inciso 2, né? Na hipótese de ter dependente. Uma cota familiar de 50%, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%, para o valor que supere o limite máximo de benefícios do RGPS. Então, aqui, ele está falando da pessoa especificamente que recebe acima do teto. E essa pessoa, a gente sabe que é o servidor público. Então, ele já está pensando, caminhando nesse sentido, para tetar, de alguma forma, também esses benefícios. E aqui ele fala no parágrafo 3º, quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto do caput. Então,
Isso aqui, preste atenção, porque vai aparecer muito cliente assim. Se a gente tem uma pensão desdobrada, o que é uma pensão desdobrada? Ela é uma pensão que tem várias pessoas recebendo, dividida. Ali existe um deficiente, existe um cálculo na base dos 100%. Se esse deficiente vem a falecer, eles vão imediatamente recalcular toda a pensão para jogar os 50% mais 10% por dependente remanescente. Então, a qualquer tempo hoje, a partir do óbito daquele dependente com a invalidez ou com a deficiência, a pensão ela pode ser revista no sentido de diminuir a percepção dos demais dependentes daquele instituidor. E o parágrafo 4º traz aqui que o tempo de duração da pensão por morte das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos na 8.213, que aí é a tabela que a gente acabou de ver. Então, assim, para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado. Isso aqui, o INSS ainda não consegue operacionalizar, mas, teoricamente, você pode fazer um processo para já colocar no CNIS que é a condição daquela pessoa de deficiência. Isso aqui é um bom nicho para se trabalhar, porque você já pode entrar com os pedidos, que assim, a gente, enquanto advogado, não é problema nosso se o INSS operacionaliza ou não operacionaliza. A gente protocola, faz o pedido, até porque o INSS não pode recusar protocolo, órgão nenhum público pode recusar protocolo, e a partir daquela negativa ou do não alcance necessário, judicializar. Então, se você tem um cliente que procura você hoje, de repente, para um LOAS, e ele não tem direito ao LOAS porque ele tem uma renda familiar boa, ele tem um pai que tem uma boa condição, ou alguém ali que é aposentado, e tem um salário que vai diferenciar a renda, você pode até falar para as pessoas, olha só, a gente já pode ir trabalhando no teu caso para que o INSS tenha ciência desse quadro de deficiência e agilize um trâmite no caso de uma pensão futura, por exemplo. Então, aqui existe um nicho de mercado que eu não ouço muita gente falar, mas que é, de repente, importante você deixar o seu cliente ciente que haja essa possibilidade. Então, ali vai entrar, claro, a avaliação biopsicossocial e interdisciplinar. Quando ele fala interdisciplinar, ele está falando da perícia médica e da avaliação social também. Gente, eu trouxe aqui para mim a câmera para saber de vocês até aqui. Vocês têm alguma dúvida? Porque, assim, é uma matéria densa, mas é uma matéria que, assim, não precisa se preocupar de você gravar isso tudo, porque sempre vai ser consultado. Até hoje, quando eu pego uma pensão para fazer, ou lá no escritório, a gente abre a lei e vai verificar, vem cá, qual que é a idade dessa pessoa? O que a gente precisa gravar na nossa cabeça é, agora tem idade máxima para receber, acidente é sempre importante ser informado, e os critérios ali que o INSS diferenciou a partir da percepção do benefício, ou seja, o valor do benefício foi impactado diretamente, para poder explicar melhor isso ao cliente e até para você avaliar os seus honorários também, você já vai ter uma noção de quanto você vai receber a partir daquela questão. Então, alguém tem alguma dúvida? Fala aqui comigo. Posso seguir? Vou seguir então. Deixa eu voltar aqui. Pois não, quem fala? Ô, doutor Daniel, pode falar. Tem, se houver apenas a companheira a receber esse benefício e não conseguir comprovar 18 meses de contribuição para esse segurado que morreu, ou tiver casada há menos de 24 meses. Entendeu? Então, só nessas duas questões vai haver a diferença no tratamento daquela pessoa que está te procurando. Então, você recebeu uma companheira no seu escritório. Primeira coisa, você vai avaliar as provas da dependência econômica, e aí você vai avaliar a idade dela e há quanto tempo ela está casada. Se você perceber que ele não consegue comprovar, o falecido, 18 meses de contribuição, ou que esse relacionamento ele está a menos de 24 meses,
Se a morte dele não for comprovada como acidente, ela só vai receber 4 meses, tá? Ficou claro? Exato. Aí não vai ser avaliado esse critério. Morreu por acidente, ele não vai olhar 18 contribuições e não vai olhar tempo de casamento. Agora, uma coisa ele tem que ter, a qualidade. E aí a gente falou da aula de qualidade lá atrás, que ele não pode estar afastado do regime muito tempo, tudo bem? Ele tem que ter ou 1 ano de qualidade, ou se for facultativo 6 meses. Então, ele tem que estar naquele período de graça. Se ele morreu por acidente, não vai ser analisada essas 2 questões. Mas aqui, doutor, eu acho que só vale a pena entrar nesse mérito se você observar que faz diferença isso para a tua cliente. Por quê? Você comprovar isso no processo vai tornar o seu processo mais moroso. Minha conexão caiu, eu acho. Acho que tem muita coisa pendurada na rede, não?